Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Mais uma noite, mais um encontro, né, nosso. E vamos então começar. Lígia, lê a página inicial, tá? Por favor. Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diante da justiça. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos a fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguramo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Graças a Deus, né? Mensagem muito boa para nós meditarmos sobre ela. Então, nós vamos ler a mensagem da Sheila, nós costumamos sempre fazer isso, né? E hoje é a receita exata. Olha aí, a receita exata, dia 27. Há 3 atitudes que podem te ajudar a alcançar mais paz por dentro. A prece sincera abrirá teu coração, a fim de estabeleceres contatos com as energias do mais alto. O trabalho no bem te permitirá higienizar a mente e te conduzirá a conquistas maiores. O amor pelos sofredores te auxiliará a vencer a ti mesmo, para que encontres o Pai em teu coração. Prece, trabalho e amor constituem a receita exata para que a luz do teu espírito se espalhe, iluminando seus passos. Olha aí, meus irmãos. Mensagem pequena, né, no número de palavras, mas tão enorme naquilo que ela vem nos alertar, nos falar, né? Então, vamos orar para começarmos realmente o nosso trabalho. Ele já começou há bastante tempo, até antes de nós estarmos aqui. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for,
a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Então, vamos ouvir agora o Evangelho, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Item 5. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco. Graças a Deus, viu? Evangelho. Então, minha gente, agora chegou o momento de nós ouvirmos o nosso irmãozinho André, que vai falar justamente hoje sobre mediunidade gratuita. Vamos prestar bastante atenção naquilo que ele vai trazer para nós, para a nossa meditação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, dona Clélia. Vocês conseguem me ouvir bem? Muito bem, graças a Deus, muito bem. Que bom. Então,
Dona Clélia me deu essa possibilidade de trazer um estudo livre hoje. A escolha foi esse capítulo 26 do Evangelho, que o título é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? Sobre a mediunidade gratuita. E a introdução foi muito bonita, porque a gente leu vários temas sobre o mesmo assunto, né? Começando a fé com obras, né? Depois a mensagem da irmã Sheila, depois o Evangelho dos Trabalhadores da Última Hora. E esse capítulo, basicamente, trata muito sobre a mediunidade. E ele tem, assim, um conteúdo muito profundo, né? E que o exercício da fé com obras, né, nos ajuda bastante no entendimento. E o interessante é que ele começa e termina o capítulo com a parte da mediunidade curadora. Então, eu vou só apresentar umas passagens, porque ela consegue, Kardec, inspirado pelos Espíritos, conseguem traduzir a importância da mediunidade gratuita no sentido de não ter nenhum interesse material ou moral na atividade da mediunidade cristã, né? Que nos convida a um exercício de vida de integração muito profunda com princípios assim muito nobres, né? E na nossa casa, presencialmente ou virtualmente, podemos exercer de alguma maneira, de algum modo. E o dom de curar, ele é especialmente interessante para esse tema, e porque ele começa de um princípio muito importante, que é a possibilidade de nós, como espíritos, usando o mandamento maior, a lei de amor, né, termos a possibilidade de transformação, de criar ou cocriar e transmitir energias benéficas no exercício amoroso nosso, em benefício daqueles que estão à nossa volta, e em benefício de nós mesmos, usando uma potência da alma que ainda estamos naquela parte inicial do desenvolvimento, que é a potência do amor unido à fé, né? São duas coisas aí que foi a mensagem introdutória, que é a fé com obras, a fé com a ação, com a vontade do amor que surge de dentro para fora, é uma ação da alma, colocar o amor em movimento, né? Então, o capítulo começa com uma passagem belíssima, que está em Mateus, tem outros evangelhos também, outras partes do Novo Testamento que contém essa mensagem tão bonita de Jesus, em que o título do capítulo 26, o subtítulo, vamos assim dizer, é o dom de curar. Então, Jesus falava assim, clamava os apóstolos na sua instrução direta aos irmãos que seriam os vamos dizer assim, grandiosos médiuns na ação benéfica da transmissão das mensagens do Mestre, das lições imortais do nosso Mestre Jesus. Então, lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, tem: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. E vem a conclusão: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E não é uma mensagem direta, afirmativa, né? De instrução, em que ela serve de base para toda a nossa atividade que nós temos aí no nosso dia a dia, na nossa atividade no templo, na nossa atividade no lar, no interesse de explorar esses recursos íntimos que nós temos e que ainda estamos assim como aprendizes
desenvolvendo e aplicando e aprimorando essas técnicas, que nada mais são do que uma lei básica de funcionamento do universo, né? A gente vê ela presente no movimento dos astros, onde um astro depende do outro para equilibrar o movimento. Ela depende do desenvolvimento da vida nos planetas, né? Desde o surgimento da vida até o desenvolvimento anímico, espiritual e material dos corpos, dos seres vivos que estão ali, uns dependendo dos outros, né? E nós, no estágio que nós estamos, né? No nível evolutivo que nós estamos, somos convidados, já que a gente já está num nível que se distancia um pouco dos seres primitivos, que estão no início do seu desenvolvimento intelecto-moral, nós já somos convidados a um exercício da alma, né? De colocar as nossas potências do espírito, da consciência e da alma em exercício, em benefício daqueles que estão à nossa volta e daqueles que e de nós mesmos, né? Então, quando nós no espiritismo aí, com novas informações, começamos a entender e a estudar o funcionamento de nós, seres que já alcançamos a inteligência, capacidade de fazer escolhas, nós somos, na nossa sede da consciência, somos espírito, né? Em que é uma substância que não é material, né? É uma substância que está sujeita a aperfeiçoamentos, a acumular experiências, a acumular conhecimento. Em volta dessa consciência, essa consciência, pela capacidade que ela já tem, pelos desenvolvimentos anteriores, é capaz de organizar em torno de si, num processo num automatismo do pensamento, consegue organizar um corpo espiritual que é formado de uma matéria muito sutil, que ela vai nos acompanhar para sempre, sempre passando por transformações, inclusive da matéria, mas já imprimindo a vontade dessa consciência que é capaz de organizar, então, esse corpo fluídico e semimaterial, vamos assim dizer, de matéria espiritual, que é capaz de interagir com esse elemento material que está à nossa volta. E quando encarnados, então, associamos esse corpo espiritual célula a célula, num processo de gênese da matéria que ajuda a configuração de um espírito encarnado com corpo material formado por diversas células que têm vida própria, inclusive, mas organizados segundo os comandos dessa consciência, os comandos mentais dessa consciência que se transmitem por esse corpo espiritual e se refletem em todas essas células do corpo material. Esse espírito que já alcançou esse estágio, já passou pelos primeiros processos de desenvolvimento da inteligência, da moralidade, chega agora num estágio que ele vai, com certeza, explorando esse dom de curar, essa capacidade de gerar energias benéficas pela sua própria vontade, porque não depende de nada, né? Depende só da nossa vontade, do querer bem, a princípio, né? De amar, né? Como dizia a lei maior, como diz a lei maior, num processo de dentro para fora. Tem uma mensagem, algumas mensagens diz que esse amor, que a gente é capaz de produzir, essas energias benéficas, luminosas, que nós ainda produzimos em quantidade pequena, mas espíritos luminosos já vêm nos mostrar, inclusive, a expressão dessa energia luminosa no seu próprio corpo espiritual, que tem uma luminosidade própria, dado que eles estão no nível mais elevado de utilização desse potencial de amor, e já conseguem, então, ter essa luminosidade própria, mostrando que essas energias benéficas já percorrem todo o corpo espiritual dele, imprimindo células mais elaboradas, com capacidade de intervenção mais profundo sobre a matéria, sobre os seres vivos, né? E nós estamos nesse estágio de que nós começamos a produzir essa matéria de essência divina, essa energia luminosa, e é capaz de nos fazer bem à medida que vamos explorando o seu potencial,
já causa um benefício, um bem-estar tremendo em nós, porque ela tem uma capacidade de vitalização, de regeneração, tanto do corpo espiritual como do corpo material, agindo, inclusive, no processo de transformação no nosso processo evolutivo. E quando conseguimos, então, imprimir um movimento a ela a ponto de chegar a quem está à distância de nós, né? De Jesus bastava um olhar carinhoso, uma imposição das mãos ou um gesto na nossa direção. O olhar, né? O olhar, sobretudo, né? Quantas curas foram providenciadas pelo olhar do Cristo e o olhar dos apóstolos. Tem uma passagem muito bonita do Evangelho que pouco se fala, que o local onde os apóstolos se reuniam, né? Começaram a se reunir, os doentados, eles ficavam, aqueles que não conseguiam acesso pela quantidade de pessoas, eles ficavam do lado de fora e eles se posicionavam de um lado da via, de forma que quando Pedro passava, a sombra dele passava sobre os irmãos, tamanha a fé que aqueles irmãos tinham, da capacidade curadora desse irmão, né? Tão importante na disseminação do Evangelho, como uma forma tão importante da gente perceber da grandiosidade desse potencial que nós temos dentro de nós de fazer bem ao próximo. É a caridade, o amor profundo. Esse é o primeiro ponto que é tão importante. Se nós temos qualquer outro interesse que não esse móvel profundo pela caridade, como é uma lei divina, uma lei da natureza, se temos interesses outros, principalmente interesses egoístas ou imediatistas, ou que não têm a ver com a caridade mais profunda, é natural que, pelas leis divinas, essa geração de energias não é tão sublime. E dirá, então, se o nosso objetivo é um interesse material, uma prece remunerada, ou um atendimento remunerado, baseado nisso. Então, o nosso objetivo principal, que é explorar essa capacidade do amor e, principalmente, os recursos benéficos que eles trazem, já vem prejudicado. Então, é uma consequência natural. Se temos objetivos outros que não simplesmente o desejo, o querer bem àquela pessoa, essa capacidade de geração de energia já fica fragilizada. Esse é o primeiro ponto. Isso é uma propriedade anímica, é uma lei divina que se aplica aos seres em geral. Os seres que ainda não têm essa capacidade da inteligência, mesmo eles, já na procura da sobrevivência, também vão trabalhando e oferecendo, simplesmente pela busca do alimento, pela busca da proteção, já vão oferecendo benefícios para outros seres, né? Para nos mostrar que a natureza realmente, uns dependendo dos outros, como florir um campo sem a ação benéfica dos pássaros que polinizam, dos insetos que trazem a polinização, vamos dizer, da árvore que fornece o alimento, o abrigo, a madeira, a matéria-prima, para tantos feitos importantes do homem. Mas vamos passar isso. Esse é um elemento fundamental, a vontade, o querer bem, o princípio que é o amor profundo, buscar essa essência. Só que o mandamento maior tem um pouco a mais do que isso. Tem a fé. É a fé com obra, né? Então, a nossa obra é o exercício do amor. A fé, começando pela prece, tão bem colocada pela mensagem da irmã Sheila, o que acontece? Qual é o fator que a prece pode nos trazer? Nós unimos esse desejo de fazer o bem com essa conexão com a divindade, né? Então, a gente potencializa essas energias geradas, elas são multiplicadas como naquela passagem do Cristo, né? De multiplicar os pães, né? É preciso que tenham lá os 7 pães ou os peixes para que sejam multiplicados.
Então, na ação da prece, nós vamos nos conectar ao grande dispensador da vida, das energias benéficas, que vai fazer com que esse gesto de amor se potencialize. Nós nos unamos nessas energias que fluem do alto constantemente sobre nós, porque a misericórdia divina é igual para todos, mas precisamos, nessa conexão, que principalmente começa pelo amor, que essas energias passem por nós e se transformem e multipliquem o pouco que temos. Quando eu comecei a ter o desenvolvimento da percepção, da vidência, eu lembro que eu ia nos seminários, até de ponto de vista profissional também, e uma coisa que ficava bem clara, aquele feixe de luz que chega sobre a cabeça de todas as pessoas, independentemente se ela está numa ação de amor ou não. É a misericórdia divina que jorra energias benéficas que passam, de alguma forma, pelo nosso organismo. A prece, a fé e a ação do amor vão fazer com que nós começamos a aproveitar melhor as energias que jorram abundantemente sobre nós, porque o universo criado por Deus é de abundância, é de fartura, é de doação. Aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que mais puder aproveitar o amor, mais energias serão oferecidas, porque aquele que mais tem é aquele que mais divide com o que está à volta das virtudes que Deus oferece. Note que a gente ainda está num processo. Se esse amor e essa prece têm uma intensidade a ponto de realmente gerar recursos benéficos e que possam ser de alguma utilidade, começamos a atrair, então, espíritos interessados na propagação do bem pela humanidade. Por que a nossa participação é importante? Aí a gente vem um aspecto mediúnico, né? Porque até agora estamos falando de um processo anímico da nossa capacidade mesmo, como espíritos imortais destinados à glória, da evolução espiritual, a nossa conexão com a divindade, e agora surgem espíritos interessados em se unir naquele processo para a propagação do bem. Por que nosso esforço, apesar do nosso nível evolutivo ainda ser tão pequenininho, ou ainda ser intermediário, por que ele é tão importante? Porque nesse complexo entre consciência, sede da alma, perispírito, corpo material, que nos dá a possibilidade da encarnação, transitam energias que o livro dos espíritos, o livro dos médiuns exploram bem, e outros livros da codificação espírita, trazidos aí, muitos pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é o fluido animalizado, o fluido magnético. São energias que são energias com um potencial vital muito grande, porque somos seres encarnados e a quantidade e a energia que nós somos capazes de gerar simplesmente porque somos encarnados. Então, esse elemento, ele é um elemento fundamental e importante. É como se fosse assim, a humanidade podendo ajudar a própria humanidade. Então, nós temos a capacidade de gerar, simplesmente porque nascemos, energias do nível de vitalidade que pode ser extremamente útil para aqueles que também estão encarnados e também os espíritos desencarnados que estão no nível de materialidade mais elevado, ou seja, com uma materialização ainda maior, dado a teor da sua natureza dos pensamentos. Enquanto André, sem querer, eu acho que você bateu no microfone. Verdade, Márcia, obrigado. Então, se a gente tem essas coisas juntas, começamos a atrair o nosso guia, aquele ser já iluminado, que primeiro quer nos incentivar a explorar esses recursos na alma
e compreender a grandeza dos ensinamentos que ele traz. Por isso é tão importante a fé com obras, porque a obra começa de dentro para fora. Ele vai lá e vai nos inspirar. Eu me lembro de uma irmã que começou na Câmara de Mediúnica Desobsessão e falou assim: André, eu no desenvolvimento eu explorei essa potencialidade, essa potencialidade, essa potencialidade. O que eu faço? Me dá um roteiro. E o primeiro roteiro de quem deseja o esforço da caridade é colocar as mãos à mesa de Francisco de Paula e amar. Amar profundamente. Tentar explorar de si os melhores recursos, porque essa inspiração, ela virá. E não é que exatamente veio, porque aquele espírito, o guia espiritual, já tem um plano, existe um plano divino para todos nós. E se nós estamos enriquecidos por esse desejo, essa vontade profunda de fazer o bem, a inspiração vem, não vai ser o dirigente da reunião, o médium vidente que vai dizer. O médium vidente pode confirmar, o dirigente pode confirmar. Mas a trajetória é muito importante ser uma trajetória de esforço, de obras, de crescimento, de explorar os benefícios. E esse ensinamento vem a inspiração do guia, explora determinada faculdade, por exemplo, da vidência, ou da psicografia, ou da psicofonia, e vem a confirmação do médium vidente. E o interessante é que a primeira inspiração que ela recebeu, ela me perguntou de novo: e aí, alguma notícia? Olha, talvez seja o caso de você explorar um pouco mais a evidência, porque eu percebi o seu guia já bem colocado ao seu lado, com a mão sobre a sua fronte, te inspirando, estimulando imagens, começando a ampliar mais as suas capacidades sensoriais, visuais da alma. Ela falou: André, eu ouvi isso hoje. Ele falou no meu ouvido para eu concentrar na evidência. Então, o esforço é muito importante, né? E aí, se você está num templo espírita e o seu desejo é entrar nesse processo, aceitar esse convite de Jesus e explorar o seu potencial possível de amor ao próximo, aí junta o seu guia e tantos outros trabalhadores de um templo, de uma casa, e vão se unindo num esforço coordenado, com um plano para um templo espírita, uma casa que faz a caridade, né? Começando por entrar numa câmara ou participar de uma sessão pública, ou participar de uma câmara de evidência, ou uma câmara de passe, de colocar as mãos na mesa de Francisco e amar. Começa tudo daí. É o fundamento de qualquer atividade, porque todo o processo depende fundamentalmente disso. E aí, por exemplo, voltando à mediunidade curadora, né, na nossa Câmara de Passe, o envolvimento da espiritualidade é enorme, é grandioso. Tem os espíritos que são dedicados a percorrer a natureza, buscar elementos disponíveis, materiais e espirituais, para que possam ser utilizados da natureza, das plantas, das raízes, dos frutos, das flores. Eles trazem, entregam um sorriso, um coração iluminado para aqueles que vão selecionar, vão fazer a seleção, a separação dos elementos que vão ser utilizados. Isso entra num laboratório espiritual, cheio de recursos, equipamentos, testes, processos, maquinário que transforma aqueles medicamentos, e saem aqueles medicamentos que, na dosagem certa. Dali há uma preparação baseada no tratamento de cada irmão que está sendo beneficiado na Câmara. A gente está falando de uma atividade espiritual. Eles são selecionados e separados em pequenos recipientes, como se fossem maletas, com a orientação, a medicação, todo o elemento, gases, toalhas umedecidas, recursos de equipamentos que vão ser utilizados.
e se juntam, então, aos que vão atender, seja no templo espírita, seja à distância na casa, usando os recursos do amor que estão sendo gerados naquela reunião ou presencial ou de alguma forma remota, porque os corações estão unidos nos mesmos sentimentos, e quanto mais energias geradas, seja buscadas na natureza ou aquelas geradas pelos médiuns, maior será o beneficiamento para aqueles irmãos. Nesse grande concerto do bem, tudo começa em nós percebermos a grandiosidade, estarmos preparados para isso e, acima de tudo, vamos dizer assim, nos integrarmos nessa sinfonia de bem e da caridade. Se nós, nesse processo, temos qualquer outro interesse, aí vamos voltar àquela coisa. A espiritualidade sabe, né, que nós temos as nossas deficiências, as nossas limitações, mas se, por acaso, tiver qualquer outro objetivo que não fazer o bem, é como se aquela chama, aquela potência de energias benéficas que podem ser geradas por corações ainda frágeis como os nossos, é como se fosse uma luz que meio que fica assim um pouco gerando energias abaixo do potencial. E se nós temos o extremo, que é querer usar isso para fazer coisas que não são caridosas, aí o processo já é o oposto. A gente nos integrar a inteligências que vão querer fazer coisas não muito legais, né? E nesse grande concerto, o grande dispensador das virtudes é o próprio Criador, tendo como espírito organizador desse esforço no nosso pequeno planeta, escurecido, mas com uma possibilidade de grandes transformações, Jesus. E ele fala, né, na união dele com todas as criaturas, Jesus é capaz de sentir cada um de nós. Quando há um coração iluminado, que seja na entrega de um copo d'água, mas com um amor valioso, com um amor profundo de desejar o bem para aquela pessoa que recebe, o próprio Jesus sente no coração dele, né, que ali há um elemento adicional no nosso esforço como humanidade do planeta. Nível individual, nível do nosso templo e nível da nossa sociedade, né? Se nós, então, cada vez mais unirmos nossos corações nesse grande concerto do bem, quantas coisas boas não podem ser feitas, né? De higienização do próprio planeta, redução das doenças, redução ou da virulência ou do impacto desses vírus que surgem, dessas doenças que nós precisamos combater, de imaginar que hoje mesmo, nessa reunião, acho que isso é fantástico, hoje mesmo, nessa reunião, se nós olharmos aqui na telinha e sentirmos um amor um pouquinho maior que somos capazes de sentir, uns pelos outros, se nós aqui lembrarmos de cada um e passarmos a sentir um pouco, pelo carinho mesmo, eu sei que nós temos as nossas deficiências morais, intelectuais e por aí vai, mas se no momento conseguimos esquecer as nossas diferenças, que é o grande convite do Evangelho, e podemos sentir um pouquinho, cada um de nós, nas nossas possibilidades, e querer bem a uns aos outros, a nossa reunião tem uma capacidade de beneficiar a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta enorme. Uma prática que eu faço sempre em todas as reuniões mediúnicas, que eu fico lá me preparando 15 minutos, 10 minutos antes, é fazer esse exercício de querer bem aos próprios irmãos de jornada que estão ali com a mão na mesa.
Às vezes eu faço mesmo, quando dá tempo, uma oração por cada um dos irmãos. A reunião vai ser muito mais proveitosa para a pessoa que faz isso e para as outras pessoas que estão à nossa volta. Porque esse é o princípio básico da lei. É o princípio de tudo. A grande necessidade nossa de explorarmos esse amor que podemos sentir uns pelos outros. E onde estivermos nos nossos lares, nas ruas, com aquelas pessoas que temos diferenças, ou intelectuais, ou morais, ou de convivência, ele vai ter sempre um efeito benéfico para nós mesmos e para aqueles. É uma ferramenta poderosíssima de transformação e de realização, de ação. Provavelmente, nessa intuição desse concerto de participar da criação, seremos inspirados, inclusive, de ações na nossa própria casa. Quantas informações não podemos alcançar sobre nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos entes queridos, pelo simples gesto de amor, porque Deus é o grande dispensador e está interessado que o bem se propague para todos os lados. O mal, ele quer que se restrinja cada vez mais. Por isso, quando nossa atividade é contrária à caridade, nós acumulamos miasmas, vamos nos intoxicando nós mesmos, porque Deus não quer que esse mal se propague, ele quer que ele seja sentido na origem, mas quando nós amamos, desejamos o amor, o poder de transformação é enorme. Vamos atrair, inclusive, os espíritos, os guias espirituais daqueles que nós estamos em contato. Provavelmente as soluções vão surgir, as ideias renovadoras, porque não interessa ao Cristo Jesus que ele seja sempre lembrado que ele é o grande dispensador dos grandes ideais e projetos. Ele pode mesmo deixar que uma das pessoas que estão ali no lar ache a solução, mas, sobretudo, que a inspiração seja no caminho do crescimento e da evolução espiritual. Meus irmãos, há muito o que refletir sobre essas questões. Há muito o que fazer, o que realizar, porque não há falta de planos, existem muitos planos, o que falta realmente é a transformação nossa na direção, com vontade, com decisão nesse caminho. As nossas diferenças serão menores, porque há um grande concerto, como disse o Evangelho, é o grande propósito hoje na terceira revelação, que é explorar esse amor profundo, que ele é superior, dado os seus benefícios, até mesmo ao próprio fenômeno. É muito importante que nós percebamos o efeito anímico, mental, psíquico dessas energias que estamos aí em nós, esperando a grande gênese individual, a grande transformação e a grande explosão de energias benéficas de luz para aqueles que estão à nossa volta. Uma noite abençoada para todos. Graças a Deus, a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, André. Obrigada. Precisamos refletir bastante, né, nas palavras do nosso irmão. Então, vamos continuar. E agora vamos pedir ao Edilson, nesse clima assim, de amor, não é, de paz, que faça a irradiação por nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, queremos aqui nesse momento, com os nossos corações alegres por estudarmos a tua doutrina e, aos pouquinhos, entendê-la com melhor juízo, queremos te pedir que a tua paz, o teu amor, se espalhe por todo o nosso planeta, levando conforto, consolação a todos os que sofrem. Queremos te pedir que ilumine os governantes dos países, a fim de que trabalhe pela paz mundial e pelo bem-estar dos seus moradores, de cada um deles, que todos possam, dentro de pouco tempo, viver em paz, em harmonia e equilíbrio,
queremos te pedir que abençoe os irmãos que encontram nos presídios, nos hospitais, nas casas de saúde, para aqueles irmãozinhos que dormem nas ruas, sem ter um teto, sem ter um abrigo. Que o teu amor, que os teus mensageiros de luz possam chegar a todos eles, levando mais coragem, mais entendimento, e a vida que é realmente difícil, não por culpa tua ou do nosso Pai maior, mas por nossa própria culpa, que ainda não conseguimos entender os seus ensinamentos. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos nós, trazendo muita alegria de viver. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, agora, Felipe, faz por nós a prece para os desencarnados. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, nosso Pai, nosso Criador, Criador de todos os seres, Criador de todo o universo. Ó Pai de infinito amor, de infinita bondade, nós te rogamos, Pai, neste momento, unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, formando um feixe de luz envolto por muito amor. Queremos ajudar, Pai. Te rogamos que o Senhor tenha piedade, misericórdia de todos os nossos irmãozinhos que têm deixado o seu corpo orgânico, material aqui na Terra e partido para o plano espiritual. Nós te rogamos, Senhor, que a vossa misericórdia possa ser mais envolvente, possa ir mais longe do que as vossas leis, que nós sabemos que são imutáveis. Pai, apiada-te de todos esses nossos irmãos que têm desencarnado de forma tão violenta aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, no nosso Brasil, em torno de todo esse nosso planeta Terra, necessitado de tanto amor, de tanta caridade, de tanta piedade. Ó Pai, permita, Senhor, que os espíritos socorristas do espaço possam socorrer e envolver todos esses nossos irmãozinhos que têm desencarnado a todos os instantes de todos os dias. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, agora nós estamos chegando ao final da nossa reunião e vamos pedir ao nosso irmão Proença que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite reunidos na casa de Francisco de Paula, aqui nessa mesa de amor. Agradecemos aos espíritos amigos dessa espiritualidade que nos permitem a realização desse trabalhinho. E agradecemos por tudo que aqui recebemos. A paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento com esse estudo dessa noite, com tanto material para nossa reflexão. Por isso tudo, nós te dizemos, Pai, do fundo do nosso coração, obrigado. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, nós damos por encerrada a nossa reunião dessa noite, mas damos por encerrada a reunião, mas a Márcia deve ter algum recadinho para nós, não é, Márcia? Então, boa noite a todos. Obrigada, dona Clélia.
A gente está aqui só para avisar a vocês, né, para lembrar, né, que a congregação, ela está reabrindo agora, sem necessidade de que a pessoa se inscreva para assistir às sessões, mas o médium precisa se inscrever para verificação, tá? Não é necessário mais apresentar o comprovante de vacinação, tá? Mas a gente vai manter o distanciamento mínimo de 1 metro, conforme orientação do Ministério da Saúde, tá? E a gente reiniciou mais sessões, tá? Vamos reiniciar agora. Nós temos terça-feira, às 9 da manhã e às 8 da noite. Nós temos na quarta-feira, às 9 da manhã, quinta-feira, às 8 da noite, sexta-feira, às 5 da tarde, domingo, às 3h30 da tarde. Agora, em junho, mais 3 sessões serão iniciadas. A quinta-feira, no dia 2, às 15 horas. Depois, no dia 7, a de terça, 15 horas. E quarta-feira, 9 da manhã, mais uma, essa no Recanto de Sheila, que é ali no térreo, né? Que a gente abriu para pessoas que têm dificuldade de locomoção, tá bom? O atendimento fraterno está acompanhando essas sessões públicas. Sempre 1 hora antes, 1 hora depois, eles estão lá para atender a quem necessitar, tá bom? A gente convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação para ajudar com qualquer valor, com qualquer contribuição, especialmente o Lar de Francisco, que vai precisar muito. Vai passar por obras, estamos com muitos problemas de vazamento, etc. lá. A gente também está convidando os médiuns para fazerem parte da equipe de atendimento ao médium enfermo. É um trabalho belíssimo e os interessados podem entrar em contato com o Mário Monken no telefone 988999931. Eles estavam fazendo as visitas, digamos assim, virtuais, né, por telefone, vão recomeçar, provavelmente em julho, agosto, as visitas presenciais aos médiuns que fizeram tanto por nossa casa e que agora não podem estar lá conosco, tá? Então, é um trabalho muito bonito e a gente está esperando que os médiuns, né, se voluntariarem. Para as nossas campanhas, a gente está retornando com a campanha dos bebês a partir de 7 de junho, presencialmente, tá bom? As mamães foram atendidas sob demanda durante toda a pandemia. E agora, esse atendimento, esse cadastramento vai poder ser feito toda terça-feira, de 14 às 17 horas. Então, a gente também está precisando de voluntários para ajudar com o enxoval dos bebês, tá bom? As cestas básicas, a gente também precisa de voluntários para nos ajudar a montar e distribuir as cestas. A gente faz isso 1 vez por mês. E a gente, para compor essas cestas, a gente agradece qualquer doação, ou através de uma transferência bancária, ou levando o alimento não perecível até a congregação. Para o Lar de Francisco, a gente continua precisando de terapeuta ocupacional. E a gente agradece também doações de gaze, fraldas geriátricas de tamanhos G, GXG, pomada Dersane, roupa íntima, esparadrapo, micropore para os nossos vovozinhos. Podem entregar na congregação ou lá no lar. Obrigada, viu? Então, boa noite a todos, né? Até a próxima semana.